Amigos do Esporte em Foco, hoje é segunda-feira e muitas novidades. O Goianão deste final de semana foi muito movimentado. Teve zebra no Goianão e teve, logicamente, queda, como prevíamos, na questão de treinadores. O treinador Arthur Neto é o novo treinador do Rio Verde. O Rio Verde é o único time do Goianão que ainda não pontuou, está com 0 ponto, é o lanterna da competição. E na parte de cima, a briga começa a ficar boa. O Goiás Esporte Clube liderando com a liderança absoluta, com os placar bastante significativo. O Goiás realmente parece que vai vir para ser o campeão goiano, tudo indica. Venceu o Vila Nova, que já não é nem clássico mais, porque o Vila já virou freguês realmente do Goiás. No sábado o Goiás venceu bem o Vila Nova, ganhou por 3-1. E a zebra da rodada deste domingo foi o Atlético, que perdeu para o Goianese. Vamos falar sobre o Goianão 2012, comentários do nosso amigo Genilson Pereira. A princípio, no jogo de sábado, Genilson, Goiás venceu o Vila e era o esperado, 3-1, bom tamanho, né? Olha, Giovan, a terceira rodada, as equipes começam a engrenar, principalmente no aspecto de condicionamento físico, né, e técnico. Mas era um clássico, hoje um clássico de rivalidade, um clássico, o maior clássico do Centro-Oeste brasileiro. O Goiás, para mim, era o grande favorito a conquistar essa vitória sobre o Vila Nova, em função do momento vivido pelo Vila Nova, o momento ruim que passa o Vila Nova, falta de planejamento, tudo o que foram feito de errado, estão refletindo dentro de campo. E o Goiás passa um momento bom, o Goiás vem de vitórias e vitórias, 100% de aproveitamento, pega um Vila desesperado, automaticamente o Vila tinha que vir para cima. Então, com isso, dava campo e oferecia campo à equipe do Goiás, apesar de o Goiás também não ter jogado bem, mas foi o suficiente para vencer o Vila Nova por 3-1 e merecidamente conquistar essa vitória. Mas o jogo merecia um brilho maior, porque o Vila tinha acabado de vencer também, venceu bem, venceu o Rio Verde por 3-0 na segunda rodada. O Rio Verde, que é a grande decepção. Esperávamos que o Rio Verde, campeão da segunda divisão, iria apresentar uma grande equipe, iria ser um dos destaques. Não aconteceu, é o lanterna absoluto da competição. Foi a Goiânia e perdeu para o Vila Nova, o fraco Vila Nova, perdeu por 3-0 na segunda rodada, e o Vila foi para um confronto direto com o Goiás e não deu conta do recado. O Vila está longe de atingir o objetivo. Futebol, principalmente de uma equipe considerada equipe grande, futebol goiano, uma equipe que tem um peso muito grande na sua camisa, uma equipe de muita tradição, que tem uma torcida muito grande, que é o Vila Nova, não se faz futebol como estão fazendo. Sem planejamento, montando equipe em cima da competição, dentro da competição. Não há tempo de treinador definir um padrão tático para a equipe. Não há tempo de jogador pegar um condicionamento físico bom. Então pega um Goiás já preparado, um Goiás começa a definir quem é o 11 do Goiás, o time está pegando um conjunto, manteve alguns jogadores do ano passado, manteve a comissão técnica, que é importante. Então pega uma equipe ajustadinha. Você pega um desesperado, empurrar um bebo na ladeira, é muito fácil. Então com isso o Vila Nova foi para cima no desespero. Alguns jogadores chegaram, foram para o jogo, sem condicionamento físico ideal, e alguns jogadores ainda não estão no seu melhor, tecnicamente falando. É uma equipe fraca, uma equipe que, mais uma vez, em função de não ter dinheiro, em função de ter perdido vários jogadores por questões salariais, estão perdendo agora, alguns jogadores não querem vir jogar no Vila Nova em função de que lá não paga. Então é uma situação muito complicada. Aí você vai para um jogo, para um clássico, desmotivado, havia vencido o Rio Verde 3-0, deu uma nova motivação, mas você chega num clássico, um clássico que já não é mais aquele clássico de antigamente, que deu praticamente, acho que 8 mil pagantes, muito pouco para ver Vila Nova e Goiás. Você vai para o clássico no desespero, pega um adversário muito bem posicionado, um adversário que vem com 100% de aproveitamento, automaticamente você vai iniciar o jogo, tomar a iniciativa do jogo, você vai para cima. O Goiás muito bem postado, muito bem escalado, muito bem posicionado em campo, realmente ganhou os espaços. O Vila veio do desespero, criou algumas chances de gol, mas dava o contra-golpe ao Goiás, dava o contra-ataque de graça ao Goiás, que realmente soube aproveitar, foi mais feliz, realmente conseguiu incontestável essa vitória do Goiás. E as autoridades de Goiânia precisam encontrar um mecanismo de desativar ou desarticular as torcidas organizadas, que mais uma vez fizeram um papelão nas arquibancadas do Serra Dourada. Desta vez não foram confrontos diretos, foram a própria torcida do Vila Nova. Eles por si só entraram em briga, em
generalizada, numa confusão generalizada e realmente fez muito feio, aconteceu um acidente terrível, né, uma briga generalizada, pancadaria e aquilo que menos poderia acontecer em estádio, o que desmotiva qualquer família ir para o estádio, ver jogo, assistir jogo, participar do espetáculo, você fica realmente desmotivado quando vê uma cena como aquela que aconteceu na torcida do Vila Nova no último sábado, né, Genilson Pereira? Lamentavelmente, eles não acharam ninguém para brigar, brigaram entre eles. Eu não considero aquilo como torcedor do Vila Nova, não. Aquilo é vândalos, é pessoas infiltradas, pessoas que vão ao estádio para arrumar confusão, para brigar. Isso é lamentável que se passa. Todos os meios estão sendo tomados, a Polícia Militar estão fazendo blitz nos terminais, nos corredores do acesso ao Estado Serra Dourada, para não ter esse tipo de confusão. Mas eles acharam por bem brigar entre eles mesmos, então, lamentavelmente. E com relação a destacar só uma questão com relação ao Vila Nova, veja bem, os destaques do jogo foram os pratos da casa. Esse Rondinelli e o Cairo, filho do nosso amigo Caio Miranda. Realmente entrou no jogo e entrou bem. Vejam como que está a situação do Vila Nova. Os meninos da casa estão sendo destaque, foram os destaques no jogo entre Goiás e Vila Nova. E é um time que deveria apostar mais nessa garotada e investir mais, e não investir em jogadores errados, em treinador que não dá conta de comandar a equipe. O Vila Nova está sem comando, apesar que a diretoria também tem vindo acontecendo ao longo da história uma confusão total, um time que não tem um comando, que não tem um dirigente, que não tem uma pessoa que fala e que dá uma diretriz acertada para o Vila Nova, que tem feito feio nessas últimas certames, caiu para a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro e agora faz uma campanha no Goianão também desastrosa. Mas desastre também aconteceu na casa do Atlético Goianiense, que vinha bem, 2 vitórias, na terceira foi a Goianésia e perdia por 2-0, quando ao final conseguiu ainda fazer um gol e perdeu por 2-1 para uma equipe que nós consideramos que seria uma das candidatas ao descenso, Goianésia. Morrinhos também, o Morrinhos empatou e fica aí o desastre apenas até agora na 3ª rodada para o Rio Verde. Mas a derrota do Atlético é um assunto a se comentar, né? A zebra da rodada. Zebra da rodada, resultado que ninguém esperava, apesar de ser lá em Goianésia, num estádio de dimensões pequenas, mas é o Atlético. Até com o retorno do Elias, o William entrou pro jogo, também ficou no banco, pegou um Goianésia que para mim ainda vai lutar contra o rebaixamento, uma equipe do Nivaldo Lancuna que até agora cheio de altos e baixos, mas conseguiu. Quando você pega um grande, como o Goianésia pegou o grande, a elite, o Atlético é o elite do futebol brasileiro, é o jogo da vida dos caras. Realmente o Goianésia ontem mostrou que jogou o que sabia e o que não sabia. Pôs o coração no bico da chuteira, realmente foi uma equipe diferenciada, uma vitória de superação, eu diria assim. Uma vitória que superou tudo, a questão tática, a questão técnica, foi superada com a vontade, a determinação. Realmente tudo deu certo. Já no primeiro tempo, vencer por 2-1, não deu chance ao Atlético, conseguiu marcar, conseguiu neutralizar as principais peças, os principais jogadores do Atlético e, consequentemente, conseguiu essa grande vitória, que foi muito importante para as pretensões do Goianésia. Completando essa 3ª rodada, a Anapolina recebeu a Aparecidense e empatou 1-1, um placar justo, um placar de 2 equipes que estão também na luta pela classificação. O Craque recebeu o Morrinhos e também não conseguiu passar pela fraca equipe do Morrinhos. Foi também um placar de 1-1. Agora, um fato inusitado aconteceu na cidade de Rio Verde. Uma tarde extremamente ensolarada. Minutos antes do jogo, uma chuva muito grande, uma chuva que trouxe um transtorno muito grande, inclusive para a partida. Alagou totalmente o Mozart Veloso do carro. No início, quando chegou a hora do jogo, a chuva realmente encerrou, acabou a chuva, mas ficou o estádio completamente alagado e prejudicou a partida entre o Rio Verde e o Itumbiara. Um clássico, Rio Verde e Itumbiara, né? E acabou, o Rio Verde jogou bem, fez por merecer até um empate, no mínimo um empate, mas não conseguiu. No final, o Itumbiara foi melhor e virou o jogo, vencendo por 2-1. Lá estava também o comentarista Genilson Pereira.
Chuva Chuva. E pouca bola, né? Muita chuva, realmente. Achamos que não teria nem condições de acontecer aquele jogo, mas felizmente, nos momentos antes da partida, abriu um sol e a coisa deu uma secada, mas prejudicou demais o espetáculo, prejudicou demais o jogo, o torcedor, o campo ficou totalmente alagado. O Rio Verde, que no momento de crise demitiu de forma assim até, eu acho com muita falta de respeito ao profissional, o Betão, Roberto Alcântara, que é o treinador do Rio Verde, ele foi demitido sem ser comunicado. Eu acho que o diretor, ele tem carta branca, ele tem os critérios para contratar, e como para demitir jogador, comissão técnica. Se não deu certo, chama o cidadão, demite, não deu certo aqui, vai dar certo no lugar. O Betão tem uma história do futebol goiano, foi campeão aqui pela Jatense 2002, foi campeão no Rio Verde, na segunda divisão do ano passado, levou o Rio Verde à Série A, e agora após 2 derrotas consecutivas, eles demitiram o Betão, e sem comunicar com o profissional. Então, lamentavelmente, isso não ocorre no futebol. Não faltou respeito com o profissional Betão. E contratou já o Arthur Neto, um treinador que tem um pulso muito forte, muito temperamental. Vamos ver se ele controla o Rio Verde. E o Frei ontem, que é auxiliar técnico, comandou o Rio Verde, fez 4 alterações na equipe, surtir efeito, promoveu o retorno do Paulo César, lateral esquerdo, que foi vice-campeão goiano pelo Santa Helena. Jorge Henrique foi para a meia, entrou o Felipe Gaúcho na frente e entrou também o Giovani no meio campo. Realmente com isso, deu outra dinâmica ao Rio Verde, que partiu para cima do Itumbiara. Realmente não tinha outra alternativa, um campo molhado, um jogo de chutões. Ali sumiu a condição, a técnica, a condição tática também, foi só na vontade. Mas as coisas para o Rio Verde não estão dando certo. Realmente a bola do Rio Verde não quer entrar. Acho que o placar mais justo seria o empate. O Itumbiara é uma grande equipe, provou isso ontem. Tem um elenco de muita qualidade, não só um 11, mas um elenco de qualidade. Mas realmente no finalzinho, uma bobeada, mais uma vez, uma bobeira coletiva, uma falha coletiva do sistema defensivo do Rio Verde, que parou, viu a banda passar e o Lins aí decretou essa vitória importantíssima ao Itumbiara fora de casa e colocando mais crise na equipe do Sudeste Goiano e na equipe do Rio Verde. Que hoje o Arthur Neto assume a equipe, vamos ver se ele tem condições de reabilitar, mexer com esses jogadores para que eles possam reabilitar, não classificação, mas pelo menos fugir do rebaixamento. O campeonato está começando ainda, a 3ª rodada, ainda tem o 2º turno. O Rio Verde pode ainda se reabilitar, mas precisa começar, pelo menos, a buscar pontinho, ou no empate, ou numa vitória, para poder pontuar e sair da possível zona de rebaixamento, da volta para a 2ª divisão. Mas a coisa aconteceu, já houve a mudança, apesar da forma equivocada em que fizeram com o Betão, né, mas substituíram, vem aí o Arthur Neto, que pode dar um sangue novo, apesar que a situação, eu avalio o seguinte, o Rio Verde enfrentou 3 pedreiras, né? Tabela complicada. Pegou o melhor do campeonato, pegou o Atlético, pegou depois um Vila Nova. Lá em Goiânia. Acabou perdendo para o Vila Nova, e depois o Itumbiara, então a tabela não favoreceu o Rio Verde e pode acontecer que ele melhore no decorrer. E acredito que a condição física do Rio Verde foi um fator realmente muito principal dessa queda do Rio Verde. Eu acho que eles deveriam analisar a preparação física do Rio Verde. Realmente está deixando muito a desejar. A equipe no segundo tempo está morrendo. Ontem já melhorou muito, mas eu acho que não foi a questão tática, não foi a questão técnica. Mas o treinador não suporta a pressão muito grande, o desgaste é muito grande. E chega o ponto que chegou o Betão. Na presidência, o Leonardo Souza também pediu demissão, não aceitou a influência do Cocar, né? Querendo mandar, querendo escalar a equipe, ele realmente tirou o boné. Para que precisa de treinador? Então, eles mesmos poderiam assumir como treinador, né? Em vez de ficar tentando mandar. Então, o Leonardo Souza pediu para sair da presidência também. É isso aí. Na quarta-feira, volta a acontecer mais a 4ª rodada do Goianão. E aí, um grande clássico lá no JK. O Goiás vai enfrentar o Itumbiara. É a briga dos líderes aí só um vai ficar na que não parou de contratar o Itumbiara. Trouxe agora o Túlio Souza, jogou no Botafogo, jogou o ano passado no Vila Nova, um bom jogador. Ainda tem o Landu, que voltou, foi campeão goiano, e trouxe o Wagner Diniz, que você lembra muito bem, jogou pelo Vasco, São Paulo, disputou o último brasileiro pelo Atlético Paranaense como titular. Há interesse do prefeito Zé Gomes de ganhar de novo o campeonato. Tivemos conversando com ele lá no Estado de Rio Verde, ele quer fazer uma equipe, voltou, e o interesse dele, a pretensão dele, primeiro é classificar em esquadro, depois buscar o título. E está montando uma equipe para isso. Exatamente. Então a briga vai ser boa. Atlético, Goiás e Itumbiara realmente são as 3 equipes
favoritas ao título do certame 2012. Esporte Foco da sua TV Jataí fica por aqui. Voltamos na quarta-feira.